Agora sim. Boa noite, filhos. Boa noite. Boa noite, Andressa. Boa noite, Felipe. Boa noite, Gabi. Boa noite, Vinícius. Se os meus netos estão assistindo, boa noite a todos os meus netos, aos meus genros, a minha nora. Deus colocou no nosso coração, porque eu sei que é difícil fazer uma live e reunir todos, né? Mas pegamos um momento tranquilo agora para a gente fazer um momento de oração pela nossa família. Eu sei que todos vocês estão passando momentos difíceis. A gente não sabe ao certo como que está o sentimento de vocês, né? Porque eu acredito por vocês quererem talvez nos pouparem preocupações, né? E eu não vou tirar esse mérito de vocês, porque eu também era da mesma forma com meus pais. Então, mas mesmo assim, a gente se preocupa. E a gente sabe que o maior problema que a gente sente, que impacta mais a nossa vida, é na área espiritual. Então, nada de misticismo, nem de crendices, nem de falácias, mas encarando um momento espiritual relacionado à nossa própria vida, a minha vida, a vida da mamãe, a vida da nossa família. Então, desde novembro do ano passado, Deus tratou o meu coração. Na verdade, desde 3 anos atrás, Deus tem movido o meu coração, mas eu entreguei a minha vida porque eu não tinha plena força e consciência de como iria ocorrer isso na minha vida. Até o momento que chegou novembro do ano passado, onde eu tive uma decisão pessoal que era renunciar os meus erros, meus sentimentos que me impediam de ser livre. E um dos momentos mais impressionantes foi quando eu me libertei das minhas próprias versões daquilo que eu fazia da minha própria vida. Após 10 anos, deixar a presença do Senhor, deixar o ministério, deixar o arado, né? Como diz comumente, da forma mais simples que se fala, né? E de repente eu estava vivendo uma vida totalmente ao contrário daquilo que eu vivia e daquilo que eu pregava. E graças a Deus, de novembro para cá, eu entrei num processo de cura. E esse momento de cura na minha vida não faz eu um homem perfeito, mas faz de mim um homem consciente de que as coisas de Deus, ela tem uma conexão muito forte com a nossa realidade. A nossa realidade pode ser benéfica, ou seja, a gente pode viver numa paz interior, naquilo que Cristo prometeu, ou a gente pode viver numa vida incógnita, não sabendo o que vai acontecer na nossa vida, por não ter mais a esperança cravada no nosso coração. E Cristo é a esperança. E Deus tem tratado muito com a minha vida. Eu ainda passo pelo processo. E esse processo é um processo onde a minha vida passada, ela
não pode ser mais considerada, não desprezada, mas considerada como algo que tem que ser o meu sustentáculo. O nosso sustentáculo é o dia a dia que nós vivemos com Cristo. Então, tudo aquilo que fazemos, tudo aquilo que realizamos, fica na memória de Deus. Mas também a gente tem consequências daquilo que a gente passa. As nossas decisões que temos faz com que as promessas de Deus elas sejam prorrogadas, não adiadas, mas elas sejam prorrogadas por nós mesmos. O exemplo disso é o povo de Israel, quando ficaram 40 anos no deserto. Então, eles poderiam muito bem ter acontecido de forma diferente, só que era necessário que aquilo acontecesse, porque o coração deles não estavam preparados para viver uma nova dimensão de vida, de crença e de espiritualidade. Então, ficaram 40 anos no deserto e depois eles tiveram que viver outra realidade, depois de de umas gerações morrerem, porque sucumbiram, morreram no deserto. Mas uma nova geração mais jovial, eles tinham uma missão de entrar na Terra Prometida. Para vocês terem ideia, nem Moisés entrou. Mas eu acredito que era um propósito. Ele era muito velho, ele já estava com 120 anos. O propósito de conduzir aquele povo até a linha da Terra Prometida já estava cumprido. Agora tinha uma outra fase, que era uma fase muito difícil, que era conquistar a terra. E para isso Deus levantou um homem chamado Josué. E é muito difícil, gente, assumir um posicionamento, principalmente quando a pessoa ela não era um líder, era uma pessoa que acompanhava o líder, tinha uma visão próxima do líder, mas quando você passa a liderar, é difícil, não é fácil. Porque requer de nós algumas atitudes de coragem, de ousadia, de intrepidez, de fé e de confiança. Após esse prelúdio que eu dei sobre essa pequena passagem, né, fazendo alusão das nossas vidas, porque eu vivi aproximadamente aí 25 anos no Evangelho, quase 10 anos sendo pastor, acho que um pouco mais de 10 anos sendo pastor, porque eu fui consagrado, 10 anos, fui consagrado em 2005, ou em 2004, e passei a atuar como pastor na sede, depois eu fui ser pastor titular de uma igreja. Não é fácil porque dentro de uma liderança eclesiástica, dentro da realidade da vida eclesiástica, não existe só você pregar numa igreja ou organizar uma igreja, mas existe toda uma estrutura por detrás. Uma estrutura de obediência aos líderes, uma estrutura de obediência aos estatutos internos, aos estatutos estaduais e nacionais. Então havia uma responsabilidade minha. A dificuldade que eu tive é que a minha visão não estava mais batendo com aquilo que eu estava vivendo dentro da igreja. Então houve uma necessidade de uma ruptura. Mas todos esses 10 anos no meu coração, a gente só via o erro de terceiros. E
eu nunca cheguei a reconhecer o meu erro. Eu perdoei aqueles que erraram. Mas o que Deus queria e me revelou até nos últimos tempos era que dentro de uma história há sempre duas versões. Ou poderíamos dizer três versões. Há versões do que a gente vê, o que as pessoas fazem, a versão deles, como eles veem a gente, e a visão daqueles que estão de fora. Então, quando a gente entra num colapso desse, a gente se isola e a gente passa a acreditar somente na nossa versão. Então, a nossa versão, ela procura de alguma forma, nos redimir e nos isentar de uma culpa, né? Agora veja, o que Deus quis da minha vida não é que eu assumisse a culpa, mas é que eu reconhecesse que nós não podemos ver só a nossa versão. Então, o que o Senhor tratou o meu coração foi de eu pedir perdão às pessoas na qual eu não reconhecia a versão delas, e pedir perdão que eu olhei para a minha versão e vi que eu estava errando. Por quê? Porque no momento onde dá uma divergência naquilo que não acreditamos, a gente tem duas posições. A gente sair, procurar um outro lugar que a gente pudesse ser feliz, não perdendo as nossas convicções, ou fazer uma ruptura de tudo. Então, o erro da minha vida foi fazer uma ruptura, desistir, né? E quando a gente desiste, tudo aquilo que acreditávamos e fazíamos, ela cai por terra. Ela deixa de ser considerada por nós mesmos. Então, nós perdemos a identidade, nós perdemos a direção e nós passamos a viver uma vida sem temor, né? Uma vida sem direção, e passamos a ter algumas atitudes que nós não tínhamos, né? Então, na minha vida eu comecei a beber, o velho homem ressuscitou. Eu, graças a Deus, nunca fui uma má pessoa na minha mocidade. Tive vícios de cigarro, bebia, tinha as minhas amizades, mas eu nunca me envolvi com coisas erradas. Fiz coisas erradas, mas nunca me envolvi com coisas que pudessem me incriminar diante da sociedade, exceto por uns momentos, quando eu morava em Itapetininga. Eu comecei a usar algumas drogas, como maconha, mas não como um viciado, mas como divertimento e prazer. Até que chegou um momento que eu quase fui pego pela polícia. Então, naquele momento, eu caí numa realidade. Foi quando eu decidi deixar esse tipo de coisas. Então, pouco tempo depois, eu vim para São Paulo, né? E passei esse desafio, me converti, casei. Comecei a viver minha vida cristã, uma vida renunciada. Vivemos uma vida renunciada. Fomos ter nossa primeira televisão em 1994, se eu não me engano. Foi 4 anos depois que nós nos convertemos. Isso foi por uma opção, porque nós tínhamos os filhos pequenos e a gente não queria criar nossos filhos também numa cadeia, né, de desinformação e talvez criar eles num mundo paralelo, talvez fazendo deles pessoas bem doutas no segmento de conhecimento e até equilíbrio. Então, a proposta do Evangelho não é separar as pessoas do mundo.
A proposta do Evangelho é nós misturarmos com as pessoas do mundo, mas nós somos o Evangelho. Nós temos na nossa vida uma novidade de vida. E eu reconheci isso, porque quando a gente passa a viver muitos anos na mesmice, na religião, a gente passa a esfriar. E há muitos anos eu estava esfriando. Então, assim como o povo de Israel precisou dos 40 anos, eu precisei desses 10 anos. Eu não sei o que mais pode acontecer e proceder na minha vida, né? Passei por um momento difícil há 2 meses atrás. E foi um momento de um marco, né? Até por causa da minha vida emocional. E o que falta mesmo agora é eu me libertar totalmente dos remédios que eu preciso para controlar as minhas ansiedades, né? E eu acredito que está muito perto disso acontecer. Porque antes mesmo de nós termos a atitude de parar uma coisa, tem que existir uma dose mais forte em nossa vida. E eu acredito que essa dose é a dose do Espírito Santo em nossa vida. Então, em sequência desta mensagem que eu falei sobre o povo, e dessa nova fase que o povo de Israel iria passar, é uma nova fase que nós estamos passando. Não sei por quanto tempo. Nós podemos viver mais uns 20 anos, se Deus assim permitir. Mas existe a nossa prole, e a nossa prole são vocês. Foram filhos que foram criados no Evangelho, mesmo na nossa pouca experiência, porque ninguém aprende a ser pai numa faculdade. A gente aprende a teologia, mas a gente não aprende a pregar. A gente aprende a teologia, mas a decisão de vivermos uma vida com Cristo é pessoal. Eu não vou salvar a tua mãe, nem a sua mãe salvar-me. E nem nós podemos salvar vocês. O que nós podemos é orientá-los e mostrar que as situações que nós passamos na nossa vida, desde o começo, as experiências, as dificuldades, elas foram necessárias para que pudéssemos ter um amadurecimento, não totalmente, porque o amadurecimento ele vai até o final das nossas vidas, exceto se acontecer algum caso de algumas doenças que acontecem com tantas pessoas de demência, né, que passam a não ter mais a ciência da vida, né? Mas enquanto nós temos ciência da vida, a gente consegue aprender a discernir aquilo que é certo, que é errado, e a gente aprende a não mais pisar nos mesmos buracos. Eu posso errar de outras formas, mas eu não quero mais errar da forma que eu errei. E como pai, tem muitas coisas que eu errei, mas eu não quero mais errar da forma que eu errei. Então a mamãe vai ler uma mensagem importante, que é um versículo, que diante dos problemas que vocês estão passando, e nós também estamos passando, nós passamos esse problema, mas é um momento onde a gente tem ciência que só existe 2 opções: a gente passar para o desespero e a desistência, ou a gente se entregar à presença do Senhor, se entregar ao Espírito Santo, para que Ele comande a nossa vida, para que o Senhor possa colocar em nós um espírito de humildade, um espírito de reconhecimento, um espírito de amabilidade. Vamos ser perfeitos? Não.
mas nós vamos buscar em Deus isso. E para isso, nós precisamos ter uma coerência na nossa vida, nos nossos pensamentos, nas nossas ações, no nosso relacionamento, tanto com a esposa, esposo, quanto com os filhos, né? Pedir para Deus um espírito de moderação, pedir para Deus o domínio próprio, que eu acho que é um dos frutos do Espírito mais difíceis de nós abraçarmos na nossa vida cristã para que possamos ser bem-sucedidos. E Deus, Ele queria que um homem tivesse isso. Mas para isso, ele precisaria ouvir a voz de Deus e obedecê-la. Por quê? Porque isso ia envolver os sentimentos humanos que ele iria ter diante da tarefa que ele iria ter que cumprir a partir daquele momento. Porque sua mãe vai ler sobre Josué capítulo 1, versículo 9, depois que Deus chegou para ele e disse assim: olha, Josué, o meu servo Moisés, ele está morto, né? E então agora ouça o que eu vou te dizer. Então a mamãe agora vai ler esse versículo. Presta bem atenção. Eu vou ler a partir daqui do 7, que é Deus falando com Josué. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e vive de acordo com a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe correrá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem. Seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então aqui o Senhor estabelece uma aliança com Josué, mas ele deixa bem claro para Josué: não se afaste da minha lei, não desvie o seu olhar, se instrua na minha palavra, nos meus mandamentos, na minha palavra, a mesma que dei para Moisés e que agora passo para ti. Então o Senhor dá essa ordem para ele, que se ele não se desviasse das ordens, das leis do Senhor, o Senhor não o abandonaria e não deixaria que ele viesse ter nenhum tipo de derrota. Pelo contrário, o Senhor diz para ele: não tenha medo, se esforce, seja muito corajoso e não tenha medo, porque aonde você for eu estarei contigo e eu estarei te dando vitória. Então o Senhor fala para ele: estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Então Deus tem estado conosco, mesmo nas nossas adversidades, mesmo na nossa infidelidade. Deus tem se mostrado presente, tem nos dado graça, tem nos livrado, tem nos guardado. E agora, muito mais, que agora nós estamos procurando fazer a sua vontade, procurando observar a sua palavra, procurando fazer conforme a sua palavra nos ensina, buscando os dons do Espírito, buscando aquilo que Ele deixou para nós como herança. Não tem porquê não sermos vitoriosos. Não tem como ser derrotado se o Senhor é conosco. Ele tem nos guardado e Ele não tem deixado que nada nos falte, mas precisamos atentar para a sua palavra. O Senhor diz para nós cuidarmos das coisas dEle, que das nossas Ele cuida. Então, quando a gente deixa de tomar conta daquilo que é nosso, quando a gente deixa de correr atrás de tantas coisas que nos desviam daquilo que
é o nosso precioso, que é o Senhor, que é aquilo que Ele tem preparado para nós num futuro próximo. Então, quando a gente decide fazer a vontade dEle, decide fazer a obra dEle, decide falar do amor dEle, Ele diz que Ele cuida daquilo que é nosso. Então, quando Ele fala que Ele cuida daquilo que é nosso, Ele cuida da melhor forma. Ele faz melhor do que nós mesmos faríamos. E vocês conhecem muito bem aquilo que Ele já fez. Quando nós compramos a nossa casa, nós não tínhamos condições. Não existia condições. Mas Deus trouxe a existência, as condições. Deus trouxe nas nossas mãos o que precisava para nós podermos comprar a nossa casa. Mas por quê? Porque nós decidimos ir para a igreja, fazer a obra dele. Dia após dia, nós íamos para a igreja e fazíamos a obra dele, com dificuldade, com carro, sem carro, com carona. Nós íamos lá para a Juta fazer a obra de Deus, morando lá na Califórnia. Deus sabe o sacrifício que nós tivemos. Deus sabe a renúncia que nós tivemos em relação à obra dele. E Ele nos presenteou. Ele nos presenteou. E não foi com a nossa força, não foi com o nosso poder, com nossas condições. Foi com a vontade dele, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente se entrega, quando a gente coloca diante dele a nossa dificuldade e os nossos desejos e aquilo que está no nosso coração, pode ter certeza que no tempo certo Ele entrega para nós, de bandeja, o presente, aquilo que a gente precisa ou aquilo que a gente acha que precisa. Muitas vezes a gente acha que precisa, mas Deus mostra que muitas vezes não precisamos daquilo que nós estamos almejando. Mesmo assim, Ele nos dá. Mesmo assim, Ele nos abençoa. Mas depois Ele mostra que muitas vezes não precisamos daquilo que estamos pedindo. Mas se nós colocarmos diante do Senhor, que Ele venha fazer a sua vontade, Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele tem o melhor porque Ele sabe o que realmente precisamos. Ele sabe o que realmente precisamos, necessitamos de verdade. E muitas vezes a gente se deslumbra com tantas coisas, com consumismo e muitas coisas que a gente compra, que a gente adquire e a gente não precisa. A gente não precisa. A gente precisa de tão pouco para sermos felizes. Então nós precisamos nos desapegar das coisas deste mundo e permitir que Deus acrescente aquilo que nós precisamos, aquilo que nós necessitamos. Que a palavra do Senhor nos diz que a bênção do Senhor não nos acrescenta dores. Se aquilo que nós almejamos e aquilo que nós corremos atrás está nos trazendo dores, está nos trazendo conflitos, não é bênção. A bênção do Senhor não traz confusão e não acrescenta dores. Então vamos buscar em Deus aquilo que Ele realmente tem para cada um de nós. E eu garanto a vocês que vocês não vão se decepcionar, porque o Senhor sabe escolher melhor do que nós. Muito melhor. Amém. Amém? Amém, amém, querida. E o importante que ela falou é verdade. Nós não temos que ter orgulho de voltar atrás. Então, hoje eu estou membro de uma igreja. As pessoas me honram, até me chamam de pastor. E o pastor não nos apresentou como pastor na igreja, né?
Inclusive eu sou o Marcinho lá. Por que Marcinho? Porque não é que eu nunca gostei do meu nome, mas eu nunca gostei do significado dele. Que é um nome grego na qual os gregos invocavam um deus chamado Júpiter, ou Marte, né? Um dos dois. Então eu nunca me senti confortável com esse nome. Ele nunca foi forte para mim, eu sempre tive um pouco de desagrado com esse nome, até inclusive quando eu era jovem, fazia chamada na escola. E aí, começou primeiro na AGM, onde eu era o Marcinho. A partir do momento que eu comecei a ser Marcinho, a minha vida mudou na AGM. Eu me recordo disso. Agora, se é crença, se é... não sei. Eu acreditei nisso. Aí eu comecei a pensar, né? Puxa, o nome ele faz muita significância na vida da pessoa, né? Porque Deus mudou o nome de Abrão. Deus mudou o nome de Jacó. Deus mudou o nome de Pedro, né? Que ele era o Simão, né? Então, eu acreditei, eu acho que toda a nossa vida é pela fé. Se você acredita naquilo, não é pecado. Seja conforme feita a sua fé, desde que não ultraje ou faça com que a palavra de Deus seja invalidada, né? Então, a partir do isso eu só recordo isso porque a partir do que o meu nome começou a ser Marcinho, eu não sei porque a minha vida na GM começou a ser diferente, porque até os meus 12, 13 anos de GM foi muito difícil. Eu era muito humilhado, não fui promovido porque eu era evangélico. Meu gerente falou na minha cara isso. E aí me convidaram para trabalhar em escritório. Aí a partir daí eu comecei a me denominar Marcinho. Mas eu nunca pensei por quê, né? Até que um dia eu pesquisei, porque Márcio ele é aquilo que eu falei, o significado, né? Marcinho é o diminutivo do mês de março. É estranho, né? Então eu passei a ser Marcinho. E eu me considero Marcinho e todos me chamam de Marcinho. É difícil acostumar, né? Mas tudo bem. A mamãe falou sobre algo do Antigo Testamento, sobre Josué e sobre a incumbência que foi dada por Deus para ele. Na verdade, essa incumbência é dada a todos nós. Por quê? Eu experimentei na pele, a mamãe até que ela ficou bem firme, mas ela estava no mesmo barco que eu. Então acaba sendo cúmplice. Então o que eu sofri, ela sofria. Eu fiquei doente, ela ficou doente. As dificuldades que nós tivemos, ela teve dificuldade. Então eu tive que regressar pelo mesmo caminho de onde eu vim. E a primeira coisa que Deus ele me orientou. Eu estava sozinho no quarto. E ele me disse, olha, há 2 pilares que você tem que ter na sua vida. Eu estava sozinho no meu quarto e veio ao meu coração. A primeira delas é humildade. E a segunda dela é o amor. Humildade e o amor. Então,
O Evangelho consiste nisso. E eu precisei subjugar o meu corpo. Eu reduzi a servidão. Não é me machucar, nem me judiar, nem fazer jejuns incansáveis. Não. Não adianta isso se você não tiver humildade no seu coração. A Bíblia diz que a humildade, ela precede a honra. E a soberba, ela preinicia a ruína. Então, eu acredito que o meu coração se ensoberbeceu tanto que eu não consegui ter humildade de me colocar no meu lugar, permanecer firme, fiel, mesmo no momento difícil, e ser obediente a Deus. Elias passou um momento desse. Elias, ele chegou a ir para o deserto, ficar debaixo de uma árvore e pedir a morte. Deus, pela sua misericórdia, vendo o estado que ele estava perto de um riacho, e ele tinha a provisão da água, mas não tinha o alimento. Só que a Bíblia fala que o anjo levava, Deus designava anjo para levar o alimento para ele. E a Bíblia diz que durante 2 dias, aproximadamente, Deus deu o alimento para ele. Quando ele se fortaleceu com esse alimento, Deus disse para ele: olha, levanta-te e vai tomar o seu caminho. E você vai caminhar com a força dessa comida que você comeu. A Bíblia fala que ele andou 40 dias e 40 noites. Então ele foi e chegou até uma caverna. Quando chegou na caverna, ele se escondeu na caverna. Ele estava deprimido, estava com medo, ele estava ansioso. Por quê? Porque Jezabel, que era esposa de Acabe, que era rei de Israel, ela matou todos os profetas, isso na cabeça dele. Então ele era o último profeta. E ele estava com medo, estava apavorado e fugiu. E lá ele ficou escondido até que começou a acontecer algumas manifestações. Então veio o fogo, veio o terremoto, veio o vento. E ele não ouvia Deus falar, ele se assustou com aquelas manifestações. Até que veio uma brisa suave com uma voz e perguntou: Elias, o que você está fazendo aqui dentro? E ele falou: Senhor, tu sabes, Senhor, que todos os profetas estão mortos e só sobrou eu, e eu não tive coragem de ficar. E essa voz mandou ele sair da caverna. Quando ele saiu da caverna, Deus perguntou para ele de novo: Elias, o que você está fazendo aqui? E ele justificou para Deus de novo aquilo que ele havia falado na caverna. Após isso, Deus falou assim: Elias, levanta-te, volta para o caminho por onde você veio, e você vai ungir o rei de Israel, o novo rei de Israel. Por quê? Porque Acabe iria morrer e Jezabel também. E depois você vai ungir o rei da Síria, e depois você vai ungir um sucessor seu. Então ele obedeceu e foi. Qual que foi a vitória desse homem que passou um momento de derrota tão grande na vida dele, no sentido emocional e até mesmo espiritual? Fisicamente falando também. Ele pediu a morte. Ele teve uma vitória muito grande, porque além de ele realizar aquilo que Deus mandou, ele também ungiu seu sucessor. E uma coisa interessante aconteceu na vida desse homem, que a Bíblia fala que foi um dos heróis da fé, lá em Hebreus capítulo 11. Ele simplesmente não experimentou a morte.
ele foi arrebatado. A Bíblia conta que, inclusive, todos sabiam que isso ia acontecer, porque o boato rodava. Porque naquela época havia escola de profetas. E todos eles diziam que ia acontecer algo assim. E realmente aconteceu. E Eliseu viu isso acontecer. E quando Elias subiu, Elias jogou a capa dele para Eliseu, cingindo Eliseu da mesma autoridade de Elias. Então veja, irmãos, meus filhos, a Bíblia fala em Salmo 37, versículo 4 e 5, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. E o versículo 5 diz, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Então, nesse momento, eu quero dizer a vocês, levante-se, porque Deus fez uma promessa ao meu coração, em novembro, que Deus ia levantar vocês. E há 2 meses e pouco atrás, Deus me falou a condição que isso iria acontecer. Através de um sonho, que eu não sei se eu contei para vocês, mas um sonho em que Deus, através de uma metáfora, através de uma passagem, Ele me mostrou que a maldição lançada numa família pelos antepassados, as maldições que acontecem na vida das pessoas lançadas, ou as maldições plantadas pelos pecados dos antepassados, Deus, Ele disse que visitaria até a 3ª e 4ª geração daqueles que o aborreciam. Só que tem um detalhe. Isaías 53, a palavra do Senhor diz que na cruz Ele levou todas as nossas maldições e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sob as suas pisaduras nós fomos sarados. Então, a partir do momento que eu entreguei a minha vida ao Senhor em novembro, algo quebrou na minha vida. Porque eu vivi 10 anos com uma maldição na minha vida. Fui abençoado, saí da GM, só que a minha vida não foi para frente. A minha vida, ela na verdade tinha um único caminho, a sepultura. Porque eu estava doente, na minha cabeça só passava pensamentos de morte, eu não tinha mais significado nem objetivo na minha vida. E quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, todos esses pensamentos foram embora. E gradativamente as angústias, os sentimentos foram saindo de mim. Hoje eu tenho ainda uma sequela de ansiedade que eu creio que o Senhor já está me curando. Já está me curando. Por quê? A Bíblia fala, não vos conformeis com este mundo, lá em Romanos capítulo 12, versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que saibais a perfeita vontade de Deus. A perfeita vontade de Deus. Então, essa atitude de transformação, ela vem de nós, das nossas atitudes. E a consolidação vem do Espírito Santo, que faz com que, na nossa personalidade, podemos ser o que for. Podemos ser temperamentais, nós podemos ser sanguíneos, né? O Senhor, o Espírito Santo, ele vem
nos moderar, Ele vem nos ajudar através dos frutos do Espírito Santo. Ele nos ajuda. E o Senhor Jesus diz na sua palavra: se permanecerdes nas minhas palavras, e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Então, filhos, agora é o momento de cada um de vocês. Você, Andressa, você, Felipe, Gabriela, Vinícius, nas dificuldades que vocês estão tendo agora. Vocês sabem que durante todos esses anos vocês sofreram. Lembra cada um da história de vocês. Lembre cada um da história de vocês. Vocês sofreram. Gabriela, Andressa, Felipe, Vinícius. Vocês foram preservados e guardados pelo Senhor. Mas vocês não viveram a plenitude da bênção de Deus. E nem eu vivi. Porque viver a plenitude não é ser isento de problemas. Viver a plenitude é viver a completude da palavra significa paz, que vem do hebraico shalom. Shalom significa paz e completude. É viver a paz completa na nossa vida. Mas a nossa vida viveu tribulação e inquietação. Mas nós fomos guardados. Por quê? Porque pela graça e misericórdia do Senhor, nós fomos escolhidos pelo Senhor. Quando me acheguei há 35 anos atrás, na presença de Deus, o Senhor disse uma palavra através de uma pessoa que nunca me viu, dentro de uma vigília que eu nunca fui na minha vida. Essa pessoa chegou em mim e disse: homem, eis que eu te escolhi desde o ventre da sua mãe, e você será um pregador da minha palavra. E eu nem era noivo da sua mãe, eu apenas estava há pouco tempo com ela. E o Senhor disse através dessa mulher: e não temas, porque essa mulher que está ao teu lado, eu preparei ela para estar ao teu lado. Então, filhos, eu tenho convicção daquilo que eu estou falando hoje. Voltem à presença de Deus de todo o coração. De todo o coração. E de todo o coração, filho, eu não estou dizendo apenas ir à igreja. De todo o coração é você ter um compromisso diante do Senhor. Um compromisso de fidelidade. Um compromisso de que se o Senhor falar não para você, é não. Um compromisso que se o Senhor falar para você, faz isso, faça isso. Mas sempre pela confirmação da sua palavra e com a paz e a completude dentro do seu coração. Nunca pela emoção e nunca por mérito. Deus não quer que nos mostremos ao mundo o que nós fazemos. Deus quer que nós mostremos ao mundo o que nós somos. Então guarda isso. Guarda isso no coração de vocês. Porque essa mensagem é uma mensagem do coração de Deus para vocês. E qualquer um que ouvir essa mensagem, que passou pela mesma situação, que estava longe da presença do Senhor, e hoje não sabe o que fazer para voltar
A chave é entregar a sua vida ao Senhor. A Bíblia diz, entregar o seu caminho ao Senhor. Você não consegue fazer, mas a partir do momento que você entregar, eu entreguei a minha vida há anos a Deus. Só que eu não conseguia ter força, mas eu entreguei aos cuidados dele a minha vida. E disse, Senhor, o Senhor manda na minha vida. O que o Senhor fizer vai acontecer. E eu não tenho força de fazer. E se eu fizesse acontecer, eu ia colocar como mérito meu. Então, a partir de hoje, que você se esvazie e você não tem força de fazer nada para mudar a sua vida, mas entregue o seu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Eu vou fazer uma oração com vocês agora, e essa oração rápida, vou fazer um pouquinho e a mamãe vai fazer um pouquinho. Eu quero que você feche seus olhos agora. Eu quero orar por você. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, eu quero entregar a vida dos meus filhos nas tuas mãos. Sim, Deus. Dos meus filhos que nasceram perfeitos. Sim, Deus maravilhoso. Que não nasceram com sequelas. Sim. Inclusive meus netos nasceram perfeitos. Sim. Nós não somos perfeitos, meu Senhor. Tudo poderia acontecer na nossa vida. Mas o Senhor nos deu uma família bonita, linda. Sim, Deus maravilhoso. E se nós sofremos alguma coisa em nossa vida, é porque simplesmente nós não andamos no trilho. Mas nós, Senhor, sabemos que existe uma lei universal. Tudo aquilo que o homem semear, isso ceifará. Essa é uma lei para quem acredita em Deus, para quem não acredita. Então, Senhor, eu coloco na tua mão a vida dos meus filhos, dos meus 4 filhos. E também coloco nas suas mãos a vida dos meus genros, o Eduardo, também o Caio, a vida da minha nora. Senhor, eu sei que eles estão sendo impactados por tantas hostes malignas que têm trazido doenças na vida da Fabíola, na vida conjugal, na vida dos filhos, na vida conjugal da Andressa, do Eduardo, na vida espiritual, na vida profissional. Porque quando eu entreguei a minha vida ao Senhor, o Senhor abriu a porta para ele. E o Senhor disse que a minha decisão ia mudar a vida e a trajetória dos meus filhos. Porém, para que a completude chegue na vida deles, há necessidade que eles decidam que o Senhor seja o Senhor da vida deles. E para isso, Senhor, tem que haver humildade, reconhecimento, jogar fora todas as justificativas, jogar fora todas as lamúrias, jogar fora o passado, as indiferenças e fazer menção do nome do Senhor. Então, nesta hora, Pai, eu peço que o Senhor os dirija. Não vou falar especificamente o que cada um passa, mas cada um sabe o que está passando. Sim, Deus. Que eles tenham, Senhor, uma experiência contigo. Assim como o Senhor deu uma experiência na minha vida e ainda vou ter muito mais experiência para chegar à estatura de varão perfeito que o Senhor quer de nós. Eu sei que quando eu chegar à estatura de varão perfeito, eu não estarei mais nessa terra, mas que eu chegue, Senhor, a ser uma pessoa de valor e que agregue valor à vida das pessoas, tanto eu como a minha esposa, Senhor. Nós queremos isso, Senhor,
Que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor dê sabedoria aos meus filhos, Sim, Deus maravilhoso. para que eles permitam Nos concede. que a humildade, que o quebrantamento, que o reconhecimento entre na vida deles. Que eles entrem e tenham força para entrar num propósito. O Senhor disse ao meu coração que o Senhor vai dar sonhos a eles, que o Senhor vai falar com eles. Sim, Deus. E eles vão pensar que é pensamento deles. Mas isso que vai vir na mente deles, no coração deles, vai ser muito mais forte do que um pensamento normal, do que um sonho. Sim. Porque o Senhor está com pressa de levantar a vida de cada um de nós, Senhor. Sim, Deus. O porquê nós não sabemos bem, porque nós nos consideramos um pingo de água no meio de um oceano. Mas, Senhor, eu creio, Senhor, que grandes são as tuas obras. Sim. Grandes são os teus favores imerecidos na nossa vida, que é a graça. E grande é o milagre que o Senhor vai fazer na vida deles, Pai. Orienta eles no que eles têm que fazer. E o Senhor falou conosco ontem para que nós não falemos nada para nenhum deles. Deus maravilhoso. Não falemos nada para nenhum deles. Deus maravilhoso. Porque agora, Senhor, o que nós vamos fazer é orar, suplicar e clamar. E o Senhor vai tratar ao coração de cada um dos nossos filhos. Sim, Deus. Em nome de Jesus, é o que eu te peço e te agradeço, Senhor, Sim, pela vida dos meus filhos, pela vida dos meus genros, pela vida da minha nora, pela vida de cada um dos meus netos, Senhor. Sim, Deus maravilhoso. Que cada um deles, Senhor, desde o mais velho, que é o Pedro, até o mais novo, que é o Miguel, que todos eles, Senhor, sejam alcançados pela tua presença. Sim, Deus maravilhoso. Criados na admoestação do Senhor, não na religião, mas na tua palavra, Senhor, Sim, Deus que é fiel e é verdadeira, Senhor. Sim. Que nós nos apegamos espiritualmente a Ti e o Senhor vai dirigir a nossa vida. Em nome de Jesus é o que eu te peço e te agradeço. Amém? Que Deus abençoe a tua vida. Não sei como eu vou mandar esse vídeo, talvez eu coloque no YouTube e mande o link para vocês, por causa do peso dele. Deus maravilhoso. Mas eu sei que muitas mais pessoas podem assistir esse vídeo. Mas é um vídeo onde uma família que ficou 10 anos longe da presença do Senhor foi resgatada pelo poder do Espírito Santo. Amém, Jesus. O poder de Deus, Ele realiza aquilo que nós não podemos realizar. Deus é bom e as tuas misericórdias duram para sempre. Que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus, que a graça do Senhor seja com vocês, que a bênção do Senhor seja derramada sobre o lar de cada um. Em nome do Senhor Jesus. E se cada um, porventura, vê esse vídeo, que Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.